que nos visita, irmão pastor José está aqui conosco, né? Lá de Fonte Boa, né? E a sua esposa também. E nós louvamos a Deus por todos vocês, e a igreja sauda cada um dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Hoje não tem ceia das crianças, as professoras estão fazendo algumas provas aí, né? Alguns de nossos irmãos estão prestando concurso, prova, né? E esperamos que eles possam se sair bem, ok? Abra suas Bíblias, por favor, para a segunda epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 3, verso 16 e 17. (16 e 17) da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Na medida que você for encontrando, põe-se em pé, nós vamos ler essa passagem juntos, uníssono. No 2. 1, 2. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Podemos assentar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pois ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E nesta noite queremos ser edificados, confrontados, animados pela tua palavra, Senhor. Fala a cada coração aqui presente, que a tua graça se estenda sobre nós, que nós possamos sair conhecedores daquilo que o Senhor espera que nós aprendamos hoje, em nome de Jesus. Amém. O tema é esse aí, a confiabilidade das Escrituras. A pergunta inicial é: será que a Bíblia, a palavra de Deus, é verdadeiramente confiável? Essa é uma pergunta que tem sido feita no decurso da história da humanidade, porque uma das estratégias e da intenção do inimigo das nossas almas é descredibilizar a palavra de Deus, para que muitas pessoas não creiam nas Escrituras, consecutivamente não creiam em Jesus, morram sem Cristo e pereçam eternamente. Esse é o propósito dele. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele está compreendido dentro de um contexto em que a ênfase principal do apóstolo Paulo é o combate à decadência moral e à religiosa, decadência moral e religiosa, onde a verdade ela é completamente resistida. Veja isso no verso 8, quando ele diz aí: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. E o verso 1, ele vai dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis, em que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, e daí para frente. Então, é um contexto em que Paulo deixa muito claro que os homens resistem à palavra. Mas não só isso, eles rejeitam, não só resistem, eles rejeitam também a palavra. Isso está no capítulo 4, que é a sequência da narrativa, verso 3 e verso 4, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, observe que o texto nos mostra, o contexto do texto nos mostra, que o mundo, ele não acredita na palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo que o mundo não acredita, que o mundo despreza, que o mundo rejeita, nós somos conclamados a permanecer firmes, crendo nos ensinos da palavra. Veja isso no verso 14 do capítulo 3, quando ele diz para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, nós somos aqui conclamados a permanecer firmes, crendo nos ensinos da palavra de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele traz aqui algumas razões que destacam a confiabilidade das Escrituras. E nós podemos declarar, sem medo algum, que a palavra de Deus é indiscutivelmente confiável. Por que a palavra de Deus é indiscutivelmente confiável? Primeiramente, por ser inspirada por Deus. O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que significa isso? O que significa inspiração? Inspiração, de uma forma bem simples, significa dizer que Deus conduziu no passado homens santos para registrarem tão somente a sua vontade, preservando a personalidade, as características, a escolha das palavras de cada escritor. De cada escritor. E eu quero explicar alguns pontos dessa afirmação. Quando eu digo que Deus conduziu os escritores, eu estou afirmando aos irmãos que eles estavam debaixo, sob a influência e o controle soberano do Espírito Santo para registrarem exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu para que registrasse. Eles não escreveram o que bem queriam, não, mas somente aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus quis que eles escrevessem. Eu gosto de ilustrar a inspiração com o texto lá de Atos 27:15, que fala quando Paulo está indo preso para Roma, né? E o navio pega uma grande tempestade, e diz o texto: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Inspiração, irmãos, nesse texto, de uma forma ilustrativa, está nessas frases: sem poder resistir ao vento, fomos deixando levar. Porque inspiração é vir de dentro de Deus, é ser soprado por Deus, é ser conduzido por Deus. Mas inspiração não é ditado. Deus não ditou: olha, faça assim, assim. Não, Deus não fez isso. Porque senão ele anularia as características dos autores. Pode observar que cada autor tem sua característica. João, ele fala filhinhos, filhinhos, né? Já Paulo não tem esse negócio de filhinho, não. É amados do Senhor, ele é mais direto, é mais sério, né? Mas João é mais amoroso, a forma como ele escreve. Então, Deus, se tivesse ditado, essas características teriam sido anuladas. Mas Deus deixou com que eles escolhessem a forma de registrar as palavras, mas tudo sob o controle do Espírito Santo, para que nada colocasse lá que Deus não quisesse. E a expressão no passado, lembra que eu disse, inspiração é o Senhor Deus
conduzindo homens no passado, homens santos, né? Então, essa expressão no passado declara que a inspiração está estritamente relacionada ao registro das palavras nos manuscritos originais. O que nós temos, irmãos, aqui é um registro fidedigno dos originais. Mas aqui não é a palavra em si inspirada, porque inspiração significa o registro das palavras. E a inspiração se deu nos originais. O que nós temos são cópias fidedignas dos originais. Então, quando eu falo para os irmãos que isso foi no passado, eu quero dizer também que não existe mais inspiração bíblica nos nossos dias. O que Deus quis que nós soubéssemos está registrado nos 31.173 versículos. Está registrado nas 773.693 palavras. Está aqui, tudo está aqui, aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Hoje o que temos em mão, como eu falei, é uma cópia fidedigna dos manuscritos originais. E ninguém pode dizer que está inspirado por Deus, porque Deus não inspira mais ninguém. Você pode estar inspirado em Deus, mas inspirado por Deus, não. Porque a inspiração é o registro da palavra do Senhor. Revelação e a inspiração foram concluídos. Não existe mais hoje. Quando alguém aparecer para você, dizendo que teve uma revelação, que Deus se revelou, isso não é bíblico. Porque a revelação e a inspiração, aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, está na palavra. Tudo está nas Escrituras. E isso é tão sério, irmãos, que quando o Senhor fecha o cano, quando ele fala o cano, irmão, é uma vara de medir, né? No grego, que é os 66 livros. Quando ele fecha o cano, quando ele fecha com o livro de Apocalipse, as últimas palavras é uma advertência para que ninguém acrescente. Veja o que diz Apocalipse 22, verso 18 e 19. Ele diz assim: isso aqui é o Senhor Jesus dizendo, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, percebe esse jogo de palavra? Primeiro ele fala aqui, flagelo escrito neste livro. Mas depois ele vai dizer, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia. O livro é a Bíblia e a profecia é o livro de Apocalipse. Então ele diz, e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso é o próprio Senhor dizendo. Quem acrescenta, quem retira, ele diz, vai ter consequência. Porque o que Deus quer que nós conheçamos está na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. E no processo de inspiração, Leon Schaeffer, ele declara no seu livro, né, de teologia, que o Espírito Santo guiou na escolha das palavras usadas. Ele não deu as palavras, ele guiou para que eles escolhessem as palavras. Contudo, a autoria humana foi respeitada ao grau em que as características dos autores são preservadas e o estilo e o vocabulário usados por eles são empregados, mas sem a intrusão de erro. Percebe? Então, tem autores que dizem que Deus ditou. Não. Ele superentendeu. Ele
regeu, administrou, guiou para que aquilo que tivesse de ser registrado fosse tão somente a sua vontade. Assim, devemos crer que a inspiração, ela é verbal e plenária. O que quer dizer isso? Verbal e plenária. Verbal, eu quero dizer que cada caractere, tá bom? Ou cada caráter foi criteriosamente selecionado por Deus. As vírgulas, os pontos, tudo foi Deus que deu. Agora entendam que esses títulos que tem aqui, prefácio de saudação, o número dos capítulos, o número dos versículos, não são inspirados. Tá bom? Isso aqui já foi o homem que colocou para que a gente pudesse entender melhor. Aí tem as quebras, né, das perícopes, que a gente chama, aí tem os títulos em cima que não tem nada a ver com aquilo que Deus determinou como registro. Mas quando eu falo verbal, eu quero dizer que Deus fez com que os seus servos, os escritores, escolhessem de forma criteriosa aquilo que Deus havia selecionado para estar dentro do cânon das Escrituras. Isso é verbal. Plenária, eu quero dizer que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é inspirada. Paulo diz: toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Logo, sendo a palavra inspirada por Deus, ela é inerrante, ou seja, não contém erro nos seus conteúdos. Os escritos não estão de forma soltas, não tem contradição, não tem erro algum. Um escritor não contradisse o que o outro falou. Pelo contrário, todos eles seguiram a mesma linha daquilo que Deus estabelecera. Apesar dos registros deles terem sido feitos em épocas diferentes, com penas diferentes, com circunstâncias diferentes, a mente era uma. De quem era a mente? Do Espírito Santo. A mente é do Espírito Santo. Homens santos, guiados pelo Espírito Santo, né? Registraram a palavra de Deus. Também, se ela é inspirada por Deus, além de ser inerrante, ela é infalível. Infalível significa dizer que ela nunca irá falhar. Tudo aquilo que Deus disse na sua palavra há de se cumprir cabalmente. Lá em Mateus 5,18, olha o que o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse texto é muito interessante porque ele está dizendo: o céu e a terra vão passar, mas a palavra, até os detalhes, vão se cumprir. E ele não, conformado somente com essa declaração, lá no capítulo 24 e o verso 35, ele repete de novo: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Elas vão se cumprir cabalmente. Por isso que nós chamamos ela infalível. Aí está a confiabilidade das Escrituras. É inconcebível não crer, não acreditar na confiabilidade das Escrituras, porque jamais Deus daria um livro para o seu povo que não pudéssemos confiar. Até porque, irmãos, a revelação e a inspiração é o registro da personalidade de Deus, da pessoa de Deus, dos propósitos de Deus, da justiça de Deus.
E quando a gente olha para Jeremias 10:10, a gente vai ver que Deus é o Deus verdadeiro. Oi. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E também, lá em João 14:6, vai dizer, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou a verdade. Então, lá em Jeremias diz: o Pai é verdadeiro, o Pai é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Lá em 1 João 5:6, diz também que o Espírito Santo é a verdade. Não é isso? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, se o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito é a verdade, qual é a soma disso, ou a conclusão disso? É que nós temos um livro que é a verdade. O Senhor Jesus disse isso em João 17:17, quando na sua oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra é o resultado natural do caráter desse Deus, da expressão desse Deus maravilhoso, dos seus planos, da sua justiça, porque o Pai, o Filho e o Espírito são a verdade. E se a palavra diz algo, acredite de todo o coração, porque ela é a perfeita e infalível verdade de Deus. Pode o mundo dizer o contrário, mas acredite, se ela diz algo, acredite piamente, porque ela é a infalível verdade de Deus. Infalível verdade de Deus. Não caia na falácia. Os irmãos que estão entrando aqui, vão entrar na faculdade, pelo amor de Deus, não caia na falácia de muitos que dizem que não há verdade absoluta, que toda verdade é relativa. Até na frase já tem um absolutismo, não é isso? Toda verdade, toda então é absoluto. Mas eles fazem tão a coisa errada que eles nem percebem, né? Mas a Bíblia diz: a vida é real ou não? Ou é relativa? A morte é real ou relativa? As doenças são reais ou são relativas? As dificuldades são reais ou são relativas? Ora, meus irmãos, se isso são reais, imagina a Bíblia que fala de tudo isso e muito mais. Eu tinha um professor na faculdade que ele chegou dentro de sala de aula e disse assim: olha, hoje eu quero mostrar para vocês que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo. Só que ele gostava de fazer excursão no meio da mata, com os índios, né? Eu deixei ele falar, eu disse: imagina, professor, o senhor está dizendo aí que tudo é relativo? Imagina, naquela excursão que o senhor gosta de fazer, o senhor visse uma onça, e o índio dissesse: corre porque é uma onça. Tu vai dizer: não, é relativo. Sabe o que ele disse para mim? Aí tu está aloprando. Eu digo: não, é a sua própria palavra. O senhor diz que tudo é relativo. Então aquilo não é uma onça. Deve ser um pau pintado. Então é relativo. Deixa ela perto do senhor, ver se o senhor vai chegar em Manaus. Nunca mais ele chegou dentro de sala com essas conversas que não tem fundamento nenhum. Mas as pessoas acreditam nisso, porque é um professor, alguém que está dando aula na faculdade. Meus irmãos, a verdade absoluta está na palavra, porque o nosso Deus é absoluto. Aí sim você pode se agarrar a esse Deus. Logo nós podemos e devemos confiar plenamente na palavra de Deus, nas Escrituras, porque a Bíblia diz, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação.
Nenhuma, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. Se existe algo que nós podemos crer de olhos fechados, é na palavra de Deus. De olhos fechados. Pode acreditar, porque ela não falha. Tudo que está nas Escrituras já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Eu gosto da expressão de Josué, quando ele chega na terra prometida, no capítulo 21, verso 45, ele vai declarar: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Irmãos, a Bíblia é um livro fantástico. 100 anos antes, Deus disse, através de Isaías: vai nascer um menino. Esse menino vai ter o nome de Ciro. Ele vai ser rei da Pérsia. Ele vai destruir a Babilônia. Eu vou mandar ele devolver vocês e todos os utensílios do templo. Depois de 100 anos, nasce um menino. A mãe coloca o nome dele de Ciro. Esse menino cresce, se torna rei da Pérsia, derrota a Babilônia, juntamente com os medos, devolve os judeus e todos os utensílios do templo. Tudo. Mas isso é pouco, né? Só 100 anos. 700 anos. O profeta Isaías disse que a virgem ia conceber, ia dar um filho. E o seu nome seria Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, né? Pai da eternidade, Príncipe da paz. 700 anos. Miqueias diz mais: olha, ele vai nascer em Belém, lá em Belém. Só referente a Jesus, 3.000 profecias são cumpridas no nascimento dele. Esse menino nasce da Virgem, 700 anos depois. Ele nasceu na cidade de Davi, em Belém, porque ele é o pão da vida, e Belém significa a casa do pão. Não tinha lugar melhor para ele nascer, né? Porque ele é o pão da vida. O profeta diz: ele vai ser levado para o Egito. Ele foi levado para o Egito. Do Egito chamarei meu filho. Ele voltou do Egito. Tudo que Deus disse. Ele vai ser crucificado. Nenhum osso vai ser quebrado dele. Quebraram do ladrão ao lado, quebraram do outro. Quando chegam nele, ele já estava morto. Não quebraram, só rasgaram o lado dele e viram que ele já estava morto. Para se cumprir as Escrituras nos seus mínimos detalhes. Por isso que Jesus diz: nem o ir, nem o tio passa sem que a gente veja se cumprir. A Bíblia merece toda a nossa confiança, porque ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e indelével. Não tem quem a destrua. Mas também, além disso, por causa da sua utilidade à vida do crente. Veja que Paulo vai dizer: ela é útil aí para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a utilidade das Escrituras envolve toda a nossa vida, viu, irmãos? Primeiramente, ela nos ensina, ou seja, ela vai nos estruturar com as verdades inspiradas de Deus, formando convicções e nos tornando alicerçados na fé. A palavra ensina aqui vem do grego didascalia, de onde vem a nossa palavra portuguesa, né? Didática, vem dessa palavra grega didascalia, que quer dizer
algo que é mais sistematizado, mais elaborado, mais organizado. Está falando diretamente, irmão, sobre o doutrinamento da palavra. E isso exige, meus irmãos, mais tempo de estudo, mais tempo para apoderar-se das Escrituras. Então, ele está dizendo que ela nos ensina, ela nos equipa com a palavra de Deus para que nós tenhamos estrutura espiritual suficiente para glorificar o nosso Deus, ao nosso Deus. Isso nos ensina que, se nós quisermos ter uma vida solidificada em Deus, nós precisamos estudar a sua palavra. Jamais seremos devidamente fortes, firmes, sem o criterioso estudo da palavra de Deus. Não é ler, entenda isso, não é ler a Bíblia, é estudar a palavra de Deus, é gastar tempo de forma séria e intencional estudando as Escrituras, para aprender desse Deus. Quando assim procedemos, irmãos, nós temos estrutura suficiente para combater o pecado, porque a palavra de Deus estará guardada onde? No coração. Não é isso que diz o Salmo 119, 11? Que o nosso irmão Daniel citou no nosso devocional? Guardo onde? No coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Percebe, irmãos? Isso aqui, irmãos, é essencial. Não é leitura bíblica, simplesmente. Leitura bíblica, ela fica só aqui. Isso é estudo, estudar mesmo. Memorizar a palavra para que ela fique no coração, produzindo uma estrutura espiritual para quando o pecado chegar, como diz lá em Provérbios 1:10, filho meu, se os pecadores querem te seduzir, o que ele diz? Não o consintas. Para nós dizermos não, é preciso ter a palavra no coração, senão, esquece. Se nós colocarmos a palavra, estudarmos a palavra, deixá-la nos ensinar, nós teremos estrutura emocional para vencer a tristeza, o desânimo, a depressão, porque a palavra é a fonte que revigora, é a fonte que restaura. Salmo 119, verso 7, diz o quê? A lei... Salmo 19, é 19, eu falei 119, 19:7 diz, a lei do Senhor o quê? E o que ela faz? Percebe? O Salmo sempre vai ter essa dinâmica, diz o que ela é e o que ela faz. O que ela é em seguida? O testemunho do Senhor. E o que ela faz? Dá sabedoria aos simples. Mas eu quero a primeira parte, a lei do Senhor é perfeita, não tem erro nela, não tem qualquer contradição, e ela restaura a alma. Agora 119:50, olha o que diz, o que me consola na minha angústia é isto, o quê? Que a tua palavra me vivifica. Meu irmão, você pode estar quebrado, como o pessoal diz, né? Caído, mas não derrotado, né? Destruído. Você pode estar quebrado, emocionalmente, psicologicamente. Vá para a palavra. Agora entenda que assim como foi um processo para você chegar onde se encontra, vai ser um processo para sair de lá. Não é ler uma vez e pá, com algo mágico. Não, é uma vida de relacionamento constante, diário, com Deus. Para que a palavra, como água, vá lavando o nosso coração, a nossa mente, vá nos restaurando de forma maravilhosa. Irmãos, o segredo nunca está em quem ensina, o segredo está na palavra. Eu gosto de falar do que a palavra de Deus faz. Chegou uma senhora, até hoje eu já estou trabalhando com ela, ela pensava seriamente em suicídio. Seriamente em suicídio. Ela chorava copiosamente. E não é
aquele choro pequeno não, é de cair gotas d'água mesmo, e de gastar papéis. E, irmãos, chegou um momento que, seriamente, eu fiquei assim, meu Deus, porque trabalhei, e eu não via mudança. E eu disse, meu Deus, eu sei que a tua palavra é suficiente, a tua palavra é poderosa. Senhor, opera na vida dessa irmã. Irmãos, hoje essa mulher está uma bênção. Acredita nisso? Ela está ajudando, é uma outra irmã que está com problema de depressão. Ela agora está sendo um instrumento nas mãos do Redentor para abençoar outra vida. Mas a questão aqui não está no conselheiro, não. O conselheiro não é nada. Está na palavra. Ela foi para um outro local e ela disse, pastor, eu vou ser aconselhada no outro local. Eu digo, pode ir, fica tranquilo. Ela foi. Na sexta-feira ela voltou e disse, pastor, eu não vou mais para lá. Eu, por quê, meu irmão? Não, eu quero aqui, que aqui abre a Bíblia, aqui explora a Bíblia, aqui aplica a Bíblia. Sabe, irmãos, o que faz a gente mudar, meus irmãos, não é vir a culto, simplesmente isso, não é. É a nossa vida de estudo na palavra. É gastar tempo com esse Deus. Porque se a gente gastar tempo com Deus, irmãos, a palavra penetra na alma. Ela dá uma estrutura tão poderosa que ela restaura mesmo. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu peguei muitos problemas, dificuldades. Não aqui. Aqui é uma benção. Aqui não tem problema. Foi na outra igreja que eu estava pastoreando. E eu peguei uma dengue. Meu irmão, sabe, a dengue, quando ela vai finalizando, ela dá uma tristeza. Eu estava tão incomodado naquele dia. A Neide foi para a sociedade feminina e a Suzana era pequena e a Suzana começou a chorar. Irmãos, eu quase enlouqueço com aquilo. Eu disse para ela, para de chorar, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E à noite eu ia pregar para a sociedade feminina. Deus me curou. Naquele culto, eu preguei 1h30. Eu não preguei para as irmãs, não. Era da sociedade feminina. Eu preguei para mim. Eu saí de lá sarado mesmo, zerado. Ó Senhor, obrigado. Eu vim para casa muito feliz, porque a palavra produziu um efeito poderoso na minha vida que me sarou. Isso foi tremendo. Por isso que quando eu digo isso, irmãos, eu estou dizendo por experiência. Se você estiver triste, desanimado, depressão, qualquer coisa, vá para a palavra, gaste tempo com Deus, vá para Ele, fique nos pés dEle. Ele restaura. O que me vivifica é a tua palavra. Mas também ela nos dá estrutura para lidarmos com dilema familiar, com doença, qualquer situação que nos sobrevir. Porque olha o que diz, irmãos, em Romanos 8, 38 e 39, ele diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Quem Ele é? O nosso Senhor. O nosso Senhor. Então, irmãos, essa palavra é poderosa. Ela ensina, mas também ela repreende. A palavra repreender aqui, irmãos, é apontar os nossos erros de maneira convincente, que não temos como ignorar a sua repreensão. A Bíblia, irmãos, é como um espelho. Quando a gente abre, que colocamos diante de nós, ela vai revelar o estado do nosso coração.
Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, já lemos passagens, já lemos textos que Deus falou tão profundo ao nosso coração, revelando o estado dele, que não teve como contestar que nós necessitamos ou necessitávamos de mudança. É impossível a gente ler as Escrituras e não ser impactados por ela. É impossível você ler a história de José e não terminar em prantos. É impossível você estudar o encontro de Jacó com Esaú e não chorar junto com eles. É impossível você ler a última semana de Jesus Cristo aqui na terra, sofrendo tudo aquilo para te salvar e você não chorar com aquilo. Mas há texto que ele fala tão profundo, nos convencendo, nos repreendendo, que a gente diz, meu Deus, eu preciso de mudança. Porque lá em Hebreus 4,12, diz, porque a palavra de Deus, o que ela é? Ela é viva, irmão, não é uma palavra morta, não. De filosofia, de psicologia, não, é uma palavra viva. E é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que eu penso, o que você está pensando, Deus sabe. A intenção do teu coração, do meu, dos nossos corações, Deus sabe. Esse é o Deus das Escrituras. Mas, além disso, irmão, ela não só ensina, ela não só repreende, ela corrige. Né? A palavra epanortose, de onde vem o trabalho com osso, sabe? A palavra aqui significa restaurar para um estado correto. A ideia aqui, irmãos, dessa palavra correção, é de alguém que caiu porque quebrou a perna. E é preciso redirecionar o osso para calcificar, para a pessoa levantar e andar corretamente. Essa é a ideia da palavra correção. Ou seja, a palavra corrige, restaura, conserta o estrago que o pecado faz. Restaura a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Jesus, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, e Ele vai nos trazer de volta para Ele. Mas também ela nos educa na justiça. Educar na justiça, irmãos, é nos tornar piedosos. Veja a maravilha, né? Ela faz com que a gente ame a Deus de todo o nosso coração, que a gente se dedique a esse Deus, sempre. Portanto, a Bíblia é completamente confiável, porque ela nos faz capazes de ser transformados como servos de Deus, servos piedosos, homens e mulheres de Deus, para a glória dele. Para a glória dele. Assim, ela é útil, porque todos nós precisamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e educados. Todos nós. Não tem um aqui que diga, não, isso aí não é para mim não, pastor. Então você está santo demais. Mas é para todos nós. Portanto, a Escritura nos ensina a verdade. Olha o passo que a gente vai subindo aí. Ela mostra o nosso erro. Ela nos traz para o caminho certo. E ela nos torna crentes piedosos. Se a gente colocar a palavra como centro da nossa vida, ela vai falar o que é correto, é ensinar, né? Ela vai apontar os nossos erros, ela vai nos trazer de volta para o caminho certo e ela vai nos tornar crentes piedosos, crentes que amam de fato o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém, Valmir? E por último, ela é útil para nos habilitar para servir a Cristo.
ela nos habilita para servir a Cristo. Porque o verso 17 diz, a fim de que, esse é o propósito final das Escrituras, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Boa obra, irmãos, aqui é aquela expressão lá de Efésios 2, 8, 9 e 10. Principalmente o verso 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o que ele vai dizer no 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas. Que boas obras são essas? As quais Deus preparou de antemão, na eternidade, para que andássemos nelas. Então, o que é as boas obras? As boas obras é viver no céu, viver na terra, segundo o padrão do céu. As boas obras é repetir os ensinos de Jesus na nossa vida. É amar os nossos irmãos, amar o próximo, viver em santidade progressiva. Isso é que Deus espera de nós. Esse é o propósito, equipar o crente para ser uma bênção para a obra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é confiável, porque ela tem tudo que nós precisamos para ser crentes que Deus espera que nós sejamos. Ela tem. Foi por meio dela que o Espírito Santo nos salvou. Não é isso? Depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E nos tornamos homens e mulheres de Deus. É por meio dela que somos santificados, de tal forma que nós nos separamos do pecado. É por meio da palavra. É por meio dela que nós somos preservados na fé, porque ela torna-nos sólidos. É por meio dela que nós podemos ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus Cristo como seu Salvador. Entenda, ela nos habilita para toda boa obra. Toda boa obra. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: de nada adianta sabermos que a Escritura é inspirada por Deus, que ela é útil para todos os aspectos da nossa vida, que ela nos habilita para servir a Deus, que ela faz tudo isso se não lermos, se não meditarmos, se não memorizarmos, se não vivermos os seus ensinos. De nada adianta. De nada adianta sabermos que ela é o bálsamo para a nossa alma. De nada adianta sabermos que ela é o refúgio aonde nós podemos estar seguros. A fonte que revigora, a luz do céu, a boca de Deus, se não lermos. De nada adianta. O crente deve honrar e valorizar as Escrituras por sua confiabilidade, autenticada pelo próprio Deus. E eu quero terminar com um texto que diz isso. Salmos 138, 2. A parte final, eu vou ler todo, mas eu quero que você preste atenção na parte final. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, porque magnificaste acima de tudo o quê? O nome dele e a palavra dele. Essa palavra, Deus a magnificou acima de tudo. Por isso, ela é indiscutivelmente confiável. Se você é crente, meu irmão, em nome de Jesus, eu conclamo,
para que nós reservemos tempo diário para nos alimentarmos do maná de Deus. Está aqui, 31.173 versículos. Reserve um tempo para você estar com Deus, aprender de Deus, se fortalecer em Deus, para você continuar amando a Deus. Se você não é crente, renda-se a essa palavra, o Deus dessa palavra. Porque ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas também ele disse que há um lugar de fogo eterno, de tormento eterno. Se você está aqui e não tem certeza que se Deus te chamasse hoje, iria morar com ele, entregue a tua vida para Jesus. Faça isso agora, não deixe para depois. Creia no Deus das Escrituras. Ele pode salvar a sua alma. No final do culto, se você quiser conversar conosco, nós vamos estar à porta para despedir. Agora eu vou orar e nós vamos realizar a ceia do Senhor para a glória do nosso Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade do Senhor. Ela é perfeita porque